Façamos hoje a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. Marcos, capítulo 3. O sermão profético, o princípio das dores. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Diz-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhe: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que, primeiro, o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haver de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Amém, aleluias, glórias a Deus. A grande tribulação. Quando virdes a abominação assoladora, no lugar em que não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. A vinda do Filho do Homem. Naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto, vindo das nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Sobre o dever de vigiar. Tende cuidado. Vigiai,
porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem. Ao deixar a sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que se chegar de repente não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Glória a Deus, aleluia. A conspiração contra Jesus. Estamos lendo o capítulo agora 14 do livro de Marcos. Dali a 2 dias seria a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio da traição para o matar. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Jesus estava em Betânia à mesa, na casa de Simão o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo, de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si, por que esse desperdício de bálsamo? Ele poderia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro seria dado aos pobres, e eles o criticavam. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a incomodais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade eu vos digo que, em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. O preço da traição. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma ocasião oportuna para entregar. Misericórdia. A última Páscoa e a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascual, seus discípulos disseram, onde quereis que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Seguiu. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o meu aposento, em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E quando estavam comendo, sentados à mesa, Jesus disse, em verdade eu vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, sei que não sou eu. E ele lhes respondeu, é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, porque o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber de novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino,
saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E Jesus lhes disse: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhes disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse que passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus, aleluia. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que eu traía lhes dera uma indicação, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estava ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso é para que se cumpra as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Jesus perante o Sinédrio. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. E Pedro o seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Por fim, alguns que depunham falsamente contra ele levantaram-se e falaram: nós o ouvimos dizer: eu destruirei esse santuário, construído por tuas mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas.
Nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondeste coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-te: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgou suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como réu digno de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer: Profetiza. E dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Pedro nega Jesus. Pedro estava na parte de baixo, no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Jesus perante Pilatos. Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Capítulo 15, né? Estamos aí. E Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: Não respondes nada? Vês quantas acusações te fazem? Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, era costume soltar um preso que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com outros rebeldes, que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir o que se lhe costumava fazer. E Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse Barrabás. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente eles gritaram: Crucificai-o, crucifica-o. E Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás. E, tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram-no, então, para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que havia feito. E começaram a saudá-lo: Viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe
e de joelhos adoravam-no. Depois de zombarem dele, desse modo, despiram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. A crucificação. E obrigaram o homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre eles, para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito, o rei dos judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e foi contado com os transgressores. E os que passavam e insultavam, balançavam a cabeça e diziam, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando dele, diziam entre si, salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram, ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. E vendo expirar assim, o centurião que estava diante dele disse, é verdade, este homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mais novo, de José e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu no pano e colocou no sepulcro aberto na rocha, e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. A ressurreição. Façamos agora a leitura do capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse,
Não tenhais medo, procurais Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Jesus aparece depois de sua ressurreição. Depois de ressuscitar cedo, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. A grande comissão. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que haviam visto ressurreto, E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluias, glórias a Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Aleluias, glórias a Deus. A ascensão. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que o acompanhavam. Amém, aleluia, glórias a Deus. Assim encerramos a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Marcos. Pedimos, Senhor, pela paz entre as nações, que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia chegue a um consenso, Pai, a um acordo de paz, em nome de Jesus. Visita agora todas as pessoas enfermas. No nosso corpo existem muitos órgãos, sistemas, células, tecidos, ossos. São muitos e muitos e muitos pontos que temos que manter no nosso corpo em equilíbrio para termos a saúde. E todas as pessoas que estiverem agora com algum tipo de enfermidade, seja gravíssima, grave ou moderadas, que sejam curadas pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém, aleluias e glórias a Deus.